Olá, empresária! Olá, empresário! Seja muito bem-vindo à Trilha do Lucro. Eu sou Gisele Guimarães, sou consultora financeira especialista em aumentar a lucratividade das empresas que já vendem bem, mas que não veem o dinheiro sobrar no caixa. E aqui, durante 3 dias, eu vou te mostrar o caminho prático para aumentar o lucro da sua empresa sem precisar vender mais. E ainda, eu vou te mostrar como que você faz para ter uma empresa que te permite viver dos seus sonhos, viver do seu propósito, que permite você ter dinheiro, tranquilidade, sem ficar trabalhando às vezes 16, 18 horas por dia. Porque eu sei, não há nada mais desesperador para o empresário do que ver o dinheiro entrar e no final do mês ainda ter boleto para poder pagar. Ou pior, olhar o extrato e falar assim, como é possível? Eu vendi tanto e esse caixa está vazio? E se você sentir isso, saiba que você não está sozinho. A verdade é que a maior parte dos empresários não aprendeu a olhar as finanças do jeito certo, não aprendeu a olhar os números do jeito certo. Mas aqui, na Trilha do Lucro, você vai perder esse medo. Você vai descobrir que as finanças não são tão complicadas assim. Elas só precisam ser ensinadas por quem já viveu na pele o que é empreender e por quem vive hoje empreender todo santo dia. O que você vai aprender aqui é uma variação moderna, simplificada e leve do que as empresas que já têm resultado aplicam todos os dias. É um método autêntico, inovador e atualizado. É uma versão sofisticada que eu criei, uma empreendedora que já estava cansada de trabalhar muito e de não ver o resultado. Eu já estava cansada de não ver o lucro na minha conta bancária no final do mês. Você vai começar a ter clareza do que te traz lucro e o que te traz apenas trabalho. Você vai começar a enxergar que tem alguns gastos na sua empresa que estão custando muito mais do que apenas um Pix. Elas estão custando o seu tempo, a sua energia e a sua falta de resultado todo fim de mês. Eu costumo dizer que as vendas numa empresa, elas são o coração. Mas o financeiro, ele é o cérebro da empresa. E se o cérebro para de funcionar, a morte também é declarada. Ou seja, o que você vai aprender aqui é vital para que a sua empresa continue existindo. Ou seja, ter lucro todos os meses. E o conteúdo que você vai ver aqui é uma parte do meu método completo, que se chama Empresa Lucrativa. É o mesmo que os meus mentorados aplicam e pagam para ter acesso. Eu vou te ensinar aqui de forma completa o passo a passo para você ter lucro todos os meses. Então aproveita, porque você está recebendo algo que é realmente valioso e que serve para todos os tamanhos de empresa. Serve para você que é psicólogo, dentista, engenheiro, dono de comércio, advogado, dono de loja, para todos os tipos de empresa. Nós vamos ter muito trabalho, muito conteúdo e muita mão na massa. E eu não quero que você fique aí pensando pequeno. Então, se você ouviu algo aí que não se adequa, ou que você fique pensando assim, isso não é para minha empresa, calma, espera, tenta entender se de fato isso não é para você, que provavelmente sim vai ser aplicável na sua empresa. Não fique com dúvida, me pergunte. A gente tem um canal que é o nosso grupo do WhatsApp e também você pode me mandar suas dúvidas diretamente pelo direct do Instagram. O meu Instagram é o @Gisele Guimarães Finanças. Então, se tem dúvida, se ficou com dúvida, me chama lá que eu estarei disposta e disponível para te responder. Então, se você não entende absolutamente nada de finanças ou acha chato isso aqui, você está no lugar certo. Eu sou empreendedora há 25 anos e eu sei como te ensinar de forma simples e leve a entender muito mais de finanças. Para quem já tem controle financeiro, já entende, já domina o assunto, fica aqui e acompanha até o final, porque sim, vai ser muito útil. Você vai conseguir, de uma forma muito mais clara, entender o seu financeiro. Você vai conseguir enxergar coisas que antes provavelmente você não via na sua empresa. Você vai sair com ações para colocar em prática hoje ainda na sua empresa e já vai ver o que você pode fazer para aumentar de fato o lucro aí na sua empresa. Se você também está abrindo uma empresa, se você está começando agora e também está perdido, aqui também é o seu lugar. É uma ótima oportunidade para começar a empresa do jeito certo, ou seja, uma empresa que traga lucro. E acredite, é melhor você já aprender isso agora do que deixar para aprender depois que abrir uma empresa ou depois que já tiver muitos anos de empresa aberta. O objetivo aqui é valorizar o seu tempo, porque eu sei que tempo é dinheiro. E se você está aqui assistindo, é porque você também valoriza o dinheiro. E eu prometo honrar cada minuto seu aqui. Porque de uma coisa eu tenho certeza, de dinheiro você gosta. Sabe por quê? Porque senão você não teria aberto uma empresa. Você não teria entrado nesse mundo louco do empreendedorismo, que não é um mundo tão simples, nem um mundo tão fácil. É um mundo bem desafiador. Então, é por isso que nós vamos direto ao ponto.
nós vamos para a primeira parada da trilha do lucro, que é o que é lucro. Você sabe o que é lucro? Aqui nós temos a nossa trilha e o primeiro ponto, o que é lucro. O lucro, não tem gente que me fala assim, lógico que sei, Gisele, o lucro é quando eu comprei por 100 e vendi por 200, eu tive 100 reais de lucro. Não, isso não é lucro. O lucro não é o que você acha se sobrou ou não sobrou. O lucro não é se você vendeu muito produto que você colocou 200% nele e você teve lucro. Não. O lucro é o que sobra no caixa da sua empresa depois que tudo foi pago. Depois que você pagou tudo, o que fica na sua conta bancária, o que fica de dinheiro nas suas mãos, na sua empresa, isso é o lucro. Então, depois que você pagou fornecedor, funcionário, imposto, salário, tudo isso. Isso é lucro. O lucro é quando você fecha o mês, pagou tudo e ainda tem dinheiro na conta. E é lucro que faz a empresa crescer, que faz você tirar férias, que faz você ter tranquilidade e liberdade para fazer o que você quer e quem você é e ser quem você quer ser. Ou seja, o lucro é extremamente importante e ele manda numa empresa. Muita gente foca, a maior parte, na verdade, dos empresários focam em faturamento. Mas faturamento é só um número bonito. Às vezes o empresário chega para mim e fala assim, eu faturei tantos milhões, eu pergunto, e de lucro? E aí ele dá uma gaguejada. Por quê? O faturamento é só um número. O importante é o que ficou na sua empresa, ou seja, o lucro. Então, se você hoje tem um foco na sua empresa somente para o faturamento, a sua empresa está fadada à morte, à falência. Porque se você ficar o tempo todo focado somente no faturamento, de fato, o resultado que você quer nunca vai vir. Então, vamos fazer um exercício prático para descobrir quanto é o lucro da sua empresa atualmente. Quanto que foi o lucro da sua empresa no último mês? Pega um papel aí. Eu falei que ia ser prático, eu falei que ia ser mão na massa. Então, eu quero que você anota. Quanto que entrou na sua empresa de dinheiro no último mês? Gisele, não faço ideia. Abre o extrato e verifica. E por que eu quero as entradas do último mês e não o faturamento? Porque, às vezes, o faturamento, se você faz um parcelamento, ele não vai entrar todo no mês. Ele vai entrar parcelado, a menos que você faça antecipação, e não deveria estar fazendo. Então, as entradas. Abre lá. Quanto entrou na sua conta esse mês? E exclui aí, por favor, empréstimos, exclui entradas que saiu de uma conta e foi para outra somente, né? Transferência entre contas. Quanto entrou na sua empresa no último mês? Agora você vai olhar quanto que tinha na sua conta quando iniciou o mês. Então, eu iniciei o primeiro dia do mês com tal valor na conta. Ok? Anota isso aí também. E quanto sobrou na sua conta? No final do mês, o último dia do mês, quanto sobrou? E se você está aí na dúvida do valor, não sabe de cabeça, abre a conta e olha, pausa um pouquinho esse vídeo, abre o seu extrato, verifica isso e anota nesse papel, que nós vamos fazer a segunda parte dessa atividade prática. Anotou? Ok, então vamos lá. Você vai pegar o saldo da conta menos o saldo inicial da conta. Então, você vai pegar o saldo final. Vou dar um exemplo aqui. Você iniciou um mês com 12 mil e finalizou o mês com 50 mil. Então, você vai fazer 50 menos 12, porque foi o valor que você finalizou, menos o valor que você iniciou, e chegou à conclusão de qual que foi a sua lucratividade no mês. Lembra o que eu falei? Que é o dinheiro que fica na sua conta, que fica com você no final do mês. E aqui eu estou dando um exemplo somente de conta bancária. Mas se você ainda trabalha com dinheiro, né? Quase empresário nenhum recebe dinheiro em espécie atualmente. Se você ainda trabalha, você também vai contar com o valor em espécie que ficou na sua conta. Então, quanto foi o lucro desse mês? Quanto que foi o meu lucro nesse mês? Nesse exemplo aí, foi um lucro de 38 mil reais. Ótimo, bom, ruim? Vou te explicar daqui a pouquinho. Eu quero que você pense se esse lucro foi legal ou se esse lucro não foi o que você esperava. Eu quero que você faça aí uma análise se esse lucro, de fato, esse valor que sobrou na sua conta, é o valor que te agrada, é um valor que você fica satisfeito. E aí nós vamos achar qual que é a porcentagem dessa sua lucratividade. Como assim que eu vou olhar essa porcentagem? Lembra que eu pedi para você pegar o valor das entradas? Então, nesse exemplo aqui, o valor da entrada, 380 mil. O lucro, 38 mil reais. Você vai dividir 38 mil pelos 380. Então, 38 dividido por 380 mil deu 0,10,
que equivale a 10% de lucratividade. Então, aqui, nesse exemplo, essa empresa teve um lucro no último mês de 10% de lucro. Então, eu quero que você chegue. Qual é a porcentagem de lucro na sua empresa? O que significa nesse exemplo que está aqui? Que a cada R$ 1 que foi vendido, 10 centavos, ou seja, 10%, ficou de lucro para a empresa. E essa porcentagem você vai fazer essa análise. A cada R$ 1, quanto ficou para a minha empresa? E talvez você tenha visto aí agora um número negativo ou um número pequeno. Mas não se assuste. Você acabou de dar o primeiro passo, que é ter clareza. Porque sem clareza, não tem decisão, não tem lucro. Tem uma frase que eu gosto muito, que é essa aqui. Reconheça a sua realidade, mesmo quando você não gosta dela. Principalmente quando você não gosta dela. Então, se a sua realidade não está te agradando, não é a realidade que você quer, não é a realidade dos seus sonhos, além de reconhecê-la, você precisa reconhecê-la. Porque se você sabe que tem algo ruim aí hoje, que está ruim na sua empresa, você já começou a desconfiar que tem algo que você não gosta. Mas você precisa reconhecer, entender a realidade, o que de fato você não gosta, para você de fato poder tomar uma decisão. E aí, pode ser que você tenha descoberto esse número e pensado, será que esse número que eu descobri, será que essa porcentagem que eu descobri é uma porcentagem ideal? Será que dá para melhorar? Será que podia ser melhor? Será que se eu tivesse mais resultado, a minha vida seria melhor? Então, a primeira parte que você vai fazer é pegar esse número que você achou. Então, Gisele, no meu resultado aqui da minha empresa deu 10%. Ok. Você vai fazer uma autoanálise. Essa porcentagem está te deixando feliz? Está te permitindo ter a vida que você sonhou? Se você ajustar essa porcentagem, se ela aumentar, como que sua vida vai ficar? Vai ficar ainda melhor? Como que seria a sua vida hoje se você tivesse mais lucro na sua empresa? E eu quero te mostrar qual que é a margem ideal de lucratividade separada por setores, para que você tenha uma base na sua empresa, se a sua empresa está lucrativa ou não. Porque cada tipo de empresa tem uma lucratividade esperada. E aqui eu coloquei uma lucratividade média para você ter uma base de valores, para você poder avaliar se a sua empresa de fato está tendo um lucro ou não. Então, a média ideal para a indústria entre 8% e 15%. A média de serviços entre 20% e 30%, a média de comércio de 10% a 20%, podendo variar de acordo com a especificidade de cada tipo de empresa. Aqui é para você ter uma média geral, para você ter pelo menos uma base de onde olhar. Aqui é para você conseguir analisar e saber, começar a ter uma base. Olha, minha empresa está legal ou não, a minha empresa não está legal. E olha só, para eu te mostrar o quanto é importante saber o seu lucro e decidir o seu lucro. Essa pesquisa aqui, o Sebrae de São Paulo fez, numa base de 1.829 empresas, foi uma entrevista das empresas que tinham falido, que tinham fechado. 50% dessas empresas não determinaram o valor do lucro pretendido. Elas não faziam nem ideia que precisavam determinar o valor do lucro. Então, isso que eu estou te ensinando, de você saber o que é lucro e definir o lucro que você precisa, de fato, é extremamente importante para manter a sua empresa de pé, para manter a empresa aberta. E essa outra parte aqui da pesquisa me assustou ainda mais, que as pessoas que estão com a empresa aberta, 37% não estão satisfeitas com o lucro. A falta de lucro é um motivo de 37% das empresas que estão abertas estão insatisfeitas porque não tem lucro. Ou seja, entre 100 empresas, 37 não estão satisfeitas. E talvez você esteja nesse momento, a sua empresa está aberta e você não está satisfeito com o seu lucro. Então, são empresas que estão vendendo, estão pagando contas, mas não estão satisfeitas com o que está sobrando. Muitas vezes é porque não fazem nem ideia do quanto deveria estar sobrando. E é por isso que vender não garante lucro. É por isso que lucro ele precisa ser planejado, ele precisa ser acompanhado e, principalmente, ele precisa ser decidido. Então, eu quero que você guarde essa informação. O lucro não acontece por acaso. O lucro é uma decisão. O lucro você decide que vai ter.
E eu demorei mais de 20 anos para aprender isso. Durante anos, eu achava que para ter dinheiro na empresa era só vender. Eu acreditei que quanto mais eu vendesse, mais dinheiro eu teria. Mas isso nunca acontecia. E eu batia a meta todo mês, não resolvia, aumentava a meta, não resolvia, aumentava a meta. O dinheiro ele não ficava na minha empresa. E aí, na madrugada do dia 24 de janeiro de 2020, a minha empresa passou por uma situação muito complicada, que me mostrou de verdade, que escancarou para mim o que realmente significava não ter lucro. Nessa madrugada do dia 24, uma enchente destruiu as empresas que eu e o meu marido tínhamos na época, em 2020. Essa aqui era a minha loja de produtos de festa, essa verde e essa aqui do fundo eram lojas de material de construção do meu marido. As três lojas, nossas três lojas, o nosso ganha-pão, ficaram debaixo da água. E aí nós perdemos tudo. Isso aqui, nessa foto, foi o que sobrou da minha empresa. Nós não tínhamos reserva financeira, nós não tínhamos seguro, nós não tínhamos caixa, nós só tínhamos boletos para poder pagar. E naquele dia eu percebi que se eu continuasse focando em vender e não em lucrar, se isso acontecesse de novo, eu não saberia como nós iríamos sobreviver. E foi ali que tudo mudou. Foi nesse momento que tudo mudou. Aqui como ficou a loja, tudo destruído, foi desesperador. E o meu marido, o Davidson, está aqui mostrando como que era a nossa loja antes, né? A loja de material de construção. A minha de produto de festa não foi possível recuperar. O meu marido me fez a seguinte proposta: você vai fazer o financeiro e eu vou fazer o comercial. E nesse momento, eu comecei a entender que um financeiro, ele não podia ser apenas registrar números, apenas anotar quanto que tinha para poder pagar todo mês. Um financeiro precisava ter um controle muito mais amplo. Eu precisava entender, eu precisava ter um método. E aí nós reconstruímos tudo, com método, com clareza, com foco no lucro. O lucro passou a ser o nosso foco principal, o nosso objetivo principal. E aí a gente reconstruiu. Essa aqui era a loja antiga, essa aqui é a loja nova, e hoje com uma segunda unidade, 7 vezes maior, com lucro, com dinheiro no caixa. E aí, a partir desse momento, a gente conseguiu ter férias, a gente conseguiu viajar, passear, a gente começou a ter vida. E até o nosso casamento melhorou. Então, desde que isso aconteceu, desde que eu aprendi isso a duras penas, e eu não quero que você precise esperar 20 anos ou ter uma tragédia como a nossa para poder aprender a ter lucro, eu comecei a ensinar isso para diversos empresários. E aí eu fui ensinando a todos eles como fazer para ter uma empresa lucrativa. Desde então, eu venho ensinando esses empresários a terem isso, a terem lucro. E foi aí que eu decidi que lucro não é o que sobra. Foi aí que eu decidi que lucro é uma decisão. E é isso que eu vou ensinar aqui para você. Que lucro é uma decisão. Então, eu vou te dar um exemplo muito prático. Vou pegar aqui essa folha e eu quero que você pense que essa folha é o seu faturamento. É o faturamento total da sua empresa. Tudo que entrou de dinheiro na sua empresa. E, normalmente, o que as empresas fazem? Qual que é o modo de operação mais comum da gente ver e que não é o modo correto? A empresa pega, fatura isso tudo. Então, essa parte aqui fica para o imposto. Essa parte aqui fica para o fornecedor. Essa aqui vai ser para água, luz, telefone. Essa aqui vai ser para o funcionário, equipe. Essa vai ser para o marketing. Essa vai ser para o meu salário. Essa vai ser para poder pagar as taxas da maquininha. Ixi, sobrou o lucro. Normalmente as empresas operam dessa maneira. Mas o jeito certo não é esse. O jeito certo é decidindo ter lucro. E eu vou te ensinar isso agora. Então, eu te mostrei lá nos outros slides qual que é a porcentagem média ideal para cada tipo de empresa. Vamos supor que você trabalha com serviços e você define aqui, eu decido que eu vou ter 30% de lucro. Ótimo, 30% de lucro, eu vou pegar aqui, isso aqui está o meu lucro. Então, de tudo que entra, eu já separo esse lucro. Agora, eu tenho que fazer a minha empresa caber em 70%. Todo o restante tem que ser reajustado para caber aqui dentro. Ela tem que funcionar nesse restante. Ele precisa caber nesse 70%. E pode ser
que você está pensando assim, ah, tá, isso é muito simples. Será que isso funciona? Funciona porque eu já apliquei em várias empresas, mas pode ser que da primeira vez você falar, eu vou decidir e pronto, que você tenha um pouco mais de dificuldade. Pode ser que da primeira vez que você decida e comece a olhar para isso, talvez não seja tão simples. Porque sim, uma empresa que vem anos fazendo da outra maneira, o primeiro exemplo que eu te dei, e de repente quer fazer do jeito certo, que é já olhando para o lucro, no primeiro mês talvez isso vai piorar. Às vezes, quando a gente está num momento de transformação, as coisas pioram um pouco para depois, de fato, melhorarem. E eu quero te mostrar aqui a história do Gabriel. O Gabriel, ele é um cliente meu. Antes da consultoria com a Gisele, a empresa era muito nova ainda é muito nova, pouco mais de um ano no momento, mas na época tinha 8 meses de empresa e eu procurei ela com uma dúvida específica, tipo, tá na hora de eu pegar um empréstimo para alavancar minha empresa? E aí eu vi que eu tinha muito mais preocupações em relação a números do que o empréstimo em si. Eu precisava separar as contas, precisava saber o dia qual dia era melhor para comprar, fazer um fluxo de caixa estruturado, ter o controle financeiro da empresa que eu não tinha. Então, são dores que eu ainda não tinha enxergado, mas que eu precisava tomar uma atitude e que eu nem sabia ainda, e foi a consultoria com a Gisele que abriu meus olhos, né? Tipo, hoje eu tenho um planejamento financeiro estruturado que eu não imaginei que eu teria. Então, tipo assim, hoje eu tenho meus riscos calculados, tenho o meu custo fixo na mão, tenho meus custos variáveis dominados. Então, tipo assim, é algo que para criar uma empresa saudável foi essencial. O processo é isso, o começo é um pouquinho chato, você tem que preencher, planejar, colocar na agenda o que você vai fazer no seu dia, mas depois quando você vai vendo o retorno que aquilo te traz, realmente é muito gratificante. Você ter na palma da sua mão ali tudo que você precisa, tipo, sua porcentagem de lucro, quanto que você está gastando de funcionários, tipo assim, coisas que eu não fazia ideia antes. Hoje eu tenho tudo controlado e isso ajuda bastante para realmente ter o controle da empresa e criar uma empresa saudável, né? Então, com certeza eu recomendo para quem tem algum interesse em ingressar nessa mentoria aí com a Gisele. Então, eu espero que você, assim como o Gabriel, consiga ajustar tudo para caber na sua porcentagem. Então, você tem um dever de casa para fazer dessa aula. O que é o seu dever de casa? Você precisa pegar o quanto é a lucratividade que você decide ter na sua empresa e o quanto você está gastando em todos os setores da sua empresa. Quanto está ficando para o marketing, quanto está ficando para o imposto, quanto está ficando para a taxa de maquininha, e você precisa tentar reajustar isso dentro da porcentagem que sobrou. Dentro do seu 100%, quanto é o do seu lucro e quanto é o que você quer. Quanto que você precisa ajustar nesse valor. Então, hoje, a gente aprendeu aqui o que é lucro, qual que é a lucratividade esperada na sua empresa e que lucro é uma decisão. Se você tiver que ficar com apenas uma coisa que você aprendeu nessa aula, que lucro é uma decisão, não é ficar esperando a sorte se vai sobrar, se esse mês vai ter, se não vai. Lucro é uma decisão e ela precisa ser decidida todos os dias e o foco da sua empresa precisa estar nesse lucro. Você não pode ficar focando somente nas vendas. As vendas são importantíssimas, são o que mantém a sua empresa, mas se você não olhar para o financeiro, isso não vai resolver, você nunca vai ter lucro. O que você começou a ver aqui hoje é apenas a pontinha do monte de informação que eu tenho para poder te passar. Estou apresentando para vocês o conteúdo que normalmente eu passo na empresa lucrativa, que é o meu ecossistema de cursos e de mentorias. Eu tenho, além do Empresa Lucrativa, eu tenho Empresa Lucrativa Black, que é uma forma de acompanhamento também do empresário. Hoje, o Black, que ele é diferenciado, ele tem um custo anual de 72 mil.
Uma empresa lucrativa, que é uma empresa, ele é completo, com todo acompanhamento, com todo o apoio, onde eu ensino o empresário a tomar conta dos números, a entender dos números, a implementar isso, a planejar, a ter um lucro e finalmente viver do negócio, é uma empresa lucrativa. Eu tenho também a Bússola Presencial, que é um evento de planejamento financeiro, ou seja, você planejar um ano inteiro, tudo pronto, do jeitinho que você quer, qual meta você tem que fazer, qual lucro você vai ter, ou seja, a gente decide bem antes de tudo acontecer, qual o lucro que eu vou ter e quanto eu posso gastar em cada categoria para que esse lucro, de fato, fique na empresa. Mas segura essa informação, porque na próxima aula da trilha do lucro, eu vou te mostrar o porquê o seu lucro não aparece. O porquê que mesmo você vendendo bem, às vezes o dinheiro não fica. E para virar esse jogo de uma vez por todas, eu vou ensinar uma ferramenta para você na segunda aula da trilha do lucro, que uma cliente minha, só fazendo o que eu vou te ensinar na próxima aula, ela aumentou 13 mil reais na lucratividade dela sem precisar vender mais. Então, a ferramenta que eu vou te ensinar, ela vai te mostrar como fazer isso. Mas para ter acesso ao link da aula 2 e também ao material que eu vou disponibilizar, você precisa estar no grupo do WhatsApp. É um grupo de avisos, não é um grupo chato, eu vou te mandar somente as informações. Então, você precisa estar nesse grupo. Se você não tá, me chama no meu direct, no Gisele Guimarães Finanças, que eu te coloco lá agora mesmo. Ou então, no e-mail que você recebeu, também tem o acesso para esse grupo. Então, não se esquece de entrar lá, porque eu vou te ensinar e vou disponibilizar a ferramenta. Olha só, a minha cliente, olha que o valor que ela economizou. R$ 13.057. É isso que eu vou te mostrar na nossa próxima aula. Mas antes de sair aqui dessa aula, eu quero que você tire um print. Coloca lá uma hashtag e me marca no Instagram para eu saber que você ficou aqui até o final. Que você foi um empreendedor que de fato quer ter lucro na sua empresa. Então, tira um print, não vou falar, vou dar um sorriso apenas, tira um print e me marca. Coloca lá uma hashtag deu lucro para eu saber que de fato você entendeu que lucro é uma decisão. Me marca que eu quero saber que você ficou aqui e eu quero acompanhar cada passo seu rumo ao lucro de verdade. E lucro, eu quero que fique muito claro na sua cabeça. Lucro não é sorte. Lucro é método. E é isso que eu vou te ensinar passo a passo na trilha do lucro. E eu te vejo, então, amanhã na aula 2. Até amanhã com a aula 2 na nossa trilha do lucro. Então, como toda empresa, ela cresceu no meio do barulho, né? E a gente não tinha um controle financeiro, a precificação não estava tão correta como deveria ser, a gente não tinha um controle dos gastos, um controle do que a gente gastava com comissão, o que a gente gastava com tarifas bancárias, os gastos fixos da empresa. A gente não tinha nem noção do que representava tudo isso no nosso cenário financeiro. Então, realmente estava assim, bagunçado. A Gisele veio, fez uma análise criteriosa da empresa, como que ela estava, e começou a mexer na nossa precificação. A partir daí, a gente teve uma melhor noção do quanto que a gente deveria vender em quantidade de peças para arcar com os custos fixos da empresa e qual que deveria ser a média de valor mínimo e máximo de cada equipamento que nós trabalhamos. Então, hoje a gente consegue ler os números da nossa empresa, ter o controle financeiro, saber os custos fixos, os custos variáveis, e nós já estamos traçando o plano estratégico financeiro dela para 2026, o que é um milagre, porque a gente não tinha nenhum plano atual. Então, assim, eu tenho muito a agradecer a Gisele. Ela não só mexeu no financeiro da minha empresa, como ela trouxe para mim conhecimentos que eu vou levar para a vida. Foi muito tranquilo. A Gisele fez reuniões online, explicou também, eu falo assim, que é mais fácil a gente fazer algo quando você entende o porquê daquilo. Então, ela sempre me explicava, Luciana, a gente vai ter que calcular isso, porque hoje funciona assim, assado, a gente vai precisar disso. Então, assim, eu consegui entender o motivo pelo qual ela estava tomando determinadas atitudes junto comigo, determinadas decisões no âmbito financeiro junto comigo. Então, isso deixou o processo não só leve, como ficou melhor a execução dele, porque eu consegui ter dimensão da importância daquilo que a gente estava fazendo juntas. Nossa, com certeza, gente. Se você não tem uma Gisele na sua vida, você está deixando dinheiro na mesa.
Até a aula 2.